Bom, a gente vai falar um pouquinho sobre uma coisa que eu já vi vários médicos comentarem, alguns erros em relação a isso. E eu acho que é um tema bem interessante porque é um assunto tão comum que eu vejo isso acontecer que muitas vezes a gente não sabe disso. E a gente vai falar disso agora. Muitos médicos não têm a noção de que quem faz a sua clientela, de que quem escolhe o médico não é o paciente. Na verdade, a gente que escolhe o tipo de paciente que vai vir no nosso consultório. Não é o paciente que nos escolhe. Como assim, Janete? Mas se eu tô lá, sei lá, na internet, se eu tô à disposição de qualquer paciente, não é o paciente que me escolhe? Normalmente não. Ou pelo menos não deveria ser, né? O correto e o normal é que normalmente quem escolhe os pacientes somos nós, através da nossa comunicação, através da mídia que a gente faz, através de como a gente se porta, ou através até mesmo do quanto a gente cobra. Isso é muito básico, eu tenho certeza que para vocês sabem que, obviamente, de acordo com o valor que se cobra de uma consulta, por exemplo, se você cobra uma consulta particular popular, você vai ter um público mais popular. Se você cobra uma consulta particular de um alto valor agregado, você provavelmente vai ter um público classe A ou B ou AA, né? Então, dependendo do valor da consulta de alto valor agregado. Até aí, tudo bem. Tá, isso eu já entendi, Janete. Temos o público classe mais popular, onde a gente pode cobrar um valor de consulta menor, e a gente tem o público mais diferenciado, onde a gente pode cobrar um valor de consulta maior. Só que não existem só essas formas financeiras de você necessariamente selecionar o seu público. Então, quando você comunica algo, você, querendo ou não, já está ali selecionando o seu público. Porque muitas vezes, até que o paciente ele saiba o real valor da sua consulta, ele tem todo um caminho que ele percorre para chegar até você. Então, por exemplo, se ele passa na frente da sua fachada, a fachada da sua clínica, e a fachada da sua clínica ela comunica algo mais popular, provavelmente você vai atrair um público mais popular. Se ele passa na fachada da sua clínica e a fachada da sua clínica comunica algo de alto valor agregado, de um alto custo, provavelmente você vai atrair um público de um poder aquisitivo maior. Então, é muito claro que se você quer construir uma clínica popular, dificilmente você vai... Não adianta você querer construir uma clínica de alto custo, né, ou que passe uma sensação de um alto custo num bairro popular, porque o que vai acontecer? A maioria dos pacientes nem sequer vai entrar com medo dos valores que eles podem achar lá dentro. Então, isso é um ponto. Então, ali você está comunicando o quê? Na maioria das vezes que você está construindo uma clínica que, teoricamente, mostra para eles um valor alto, né? E que acaba colocando medo. Com certeza isso já aconteceu com vocês, por mais que a gente tenha, de certa forma, até um ativo financeiro um pouco maior, mas às vezes a gente passa na frente de uma loja, isso com certeza já aconteceu com vocês, porque já aconteceu comigo também. De a gente passar na frente de uma loja e você vê uma loja tão suntuosa, tão grande, que você diz assim, eu não vou nem entrar, porque eu tô até com medo do preço que vai estar lá dentro, né? Vocês já passaram por isso? Então, da mesma forma, o paciente também pensa assim. Ele passa na porta da sua clínica, então ele vê o seu consultório, ou vê a porta da sua clínica, ou vê o prédio onde você está locado, e ele acha aquilo tão bonito, tão suntuoso, que ele diz, eu não vou nem lá, porque eu acho que é muito caro, tá? Se você trabalha com um público popular. Se você já trabalha com um público diferenciado, o oposto também acontece. Se você trabalha com um público de alto ticket e você constrói uma clínica, por exemplo, num bairro que não é um bairro extremamente chique da cidade, que não é um bairro elegante da cidade, ou que a clínica não chama muita atenção, você gostaria de trabalhar com aquele público, mas esse público não está chegando a você, você tem que entender o que você está comunicando. Será que você está comunicando o real valor que você gostaria de passar para que você conseguisse atingir esse público? Será que você está realmente passando a ideia de uma coisa mais suntuosa, de uma coisa mais elegante, de um espaço mais diferenciado
para esse público classe A ou AA que seja, já que você não tem uma clínica num bairro chique e tudo mais. Janete, mas então quer dizer que para eu atingir esse público eu obrigatoriamente tenho que ter uma clínica num bairro chique, uma clínica super elegante? Obrigatoriamente não, né? Nem 8 nem 80. Mas, teoricamente, se você quer comunicar com um público de mais alto ticket, você tem que ter a mesma língua deles. Você tem que estar dentro do mesmo ambiente que eles. Você tem que estar na mesma sociedade que eles, tá? Então, isso é um primeiro ponto. Então, quando eu digo para vocês que normalmente nós médicos é que escolhemos nosso público, o público-alvo que a gente vai trabalhar, é porque isso realmente acontece. Eu vou dar um outro exemplo para vocês. Aí a gente estava falando no primeiro momento de localização de consultório, né? Onde localizar o seu consultório, dependendo do tipo de público, financeiramente falando, que você quer atingir. Mas a gente vai falar de outras coisas que não só o financeiro, tá? Um outro exemplo que eu vou dar para vocês, quando a gente quer escolher o nosso paciente, é que eu vou dar um exemplo para vocês que aconteceu comigo. Eu sou uma pessoa extremamente ocupada, como a maioria de nós médicos, né? E obviamente tempo para mim, ele é uma coisa extremamente importante. E teve uma vez que eu marquei uma consulta para minha filha e o meu critério de avaliação, o critério que eu escolhi para eu achar um profissional naquele momento que eu precisava para minha filha foi um profissional que atendesse com hora marcada. Eu trabalho, eu moro numa cidade onde a maioria das consultas, eu não sei se é assim na sua cidade, mas aqui na minha cidade a maioria das consultas ela é por ordem de chegada. E normalmente, por ser por ordem de chegada, acaba demorando muito a consulta, né? Então você chega, às vezes já tem 4, 5 pessoas, às vezes mais na sua frente, você fica ali 2, 3 horas aguardando a sua vez. Então, isso para mim era uma dor importante. E o meu critério de escolha foi, eu vou escolher um profissional que atenda por hora marcada, porque eu não tenho como eu passar um dia inteiro, uma tarde inteira, uma manhã inteira para fazer uma consulta com a minha filha, uma vez que eu também tenho que ir para o consultório, tenho que operar, enfim, eu tenho as minhas coisas. Então, nesse momento, você consegue, por exemplo, selecionar o público que você deseja. Então, eu como cliente, dentro do livrinho que eu tinha ali de opções diversas de profissionais, eu acabei procurando, né? Eu estava fazendo uma pesquisa pelo Google, eu acabei procurando aquele profissional, liguei para vários, e independente naquele momento exatamente de valor, eu estava procurando alguém que atendesse por hora marcada, ou seja, que tivesse uma consulta mais personalizada, que tivesse um atendimento mais personalizado. Então você vê que quando você faz um diferencial, por exemplo, na sua carreira, quando você faz às vezes uma diferencial pequena nas escolhas, nas pequenas escolhas que a gente faz no dia a dia, a gente consegue atrair um público específico. Então, para essa pediatra, por exemplo, o público específico que ela atraía era um público que queria um atendimento mais personalizado, era um público que queria um atendimento mais diferenciado, era um público que não tinha tempo de estar aguardando uma ordem de fila de espera. Então, para você ver que pequenos detalhes podem atrair um público diferenciado e um público que você deseja. E sim, muitas vezes é possível você cobrar mais por isso? Sim, é possível. Por quê? É um público que está... para algumas pessoas, tempo é mais importante do que dinheiro. E hoje, gente, cada vez mais, tempo para nós é muito mais importante, muitas vezes, do que dinheiro. Né? E para determinados profissionais da área da saúde, e entre outros, né? Não só da área da saúde, desculpa, qualquer profissional liberal, hoje, tempo é dinheiro. Porque quando a gente está gastando tempo em alguma coisa, a gente não está produzindo. E como somos profissionais liberais, a gente trabalha por hora, né? Então a gente ganha por hora trabalhada. Então, se você, por exemplo, se posiciona de uma forma que você pode abrir um leque de trabalho para pessoas que têm um tempo escasso e que você pode dar um atendimento mais personalizado, olha o tipo de público que você está escolhendo trabalhar. Um público que tem uma exigência de um tempo específico, de um atendimento personalizado, e você pode sim cobrar diferenciado por isso. Eu costumo dizer que a gente começa a definir o nosso público nos primeiros anos da nossa vida, nos primeiros
primeiras caminhadas, primeiras jornadas da nossa carreira. Se você no início da sua carreira, desde lá atrás, né, e eu falo muito isso para cirurgião plástico, não sei se é a realidade de muitos, mas se desde o início da sua carreira, como cirurgião plástico, você cobra um valor muito pequeno, muito desvalorizado para uma cirurgia plástica e tudo o que ela envolve em relação a não só os riscos em si, mas também a expectativas e insatisfações ou até mesmo satisfações e tudo que envolve esse mundo e esse universo da cirurgia plástica, se você começa a cobrar logo no início um valor que não pague realmente toda a beleza do seu trabalho e as possíveis complicações que você pode vir a ter, inclusive insatisfações de pacientes, muito provavelmente todo o nicho de pacientes que você vai atrair é aquele mesmo nicho de pacientes que você cobrou lá no início. Por quê? Vamos dizer que você cobrou um valor mais baixo para uma determinada paciente. Essa paciente é quem vai te indicar outras pacientes e outras pacientes e outras pacientes que estão sempre no mesmo ciclo de amizades. Então, a gente sabe que existe muito isso, né? Os médicos que trabalham, obviamente, com pessoas com poder aquisitivo menor e outros com poder aquisitivo bem mais alto. E não tem nada de errado com isso, todo mundo tem direito de ser atendido por excelentes médicos e todos os médicos têm direito de trabalhar com todas as classes sociais. Mas depende do posicionamento que você deseja, né? Então, desde o início da minha carreira, eu decidi que eu queria trabalhar com o público de um ticket um pouco mais alto. O meu público hoje não é um AAA, não é hoje o público que eu busco, é realmente um público classe A e AB, mas o que eu via muitas vezes? Que muitos colegas cobravam um valor bem mais baixo e em função disso eles não conseguiam aumentar o seu patamar de público mais na frente quando queriam. E às vezes colegas que já estavam muitos anos na carreira, 10 anos, enfim. E aí, às vezes, você chega no mercado já cobrando um valor mais alto, Janete, mas a caminhada é mais longa. A caminhada é um pouquinho mais longa, mas quando ela atinge o patamar, ela sempre vai ter aquele nível de público. Eu não sei se vocês estão conseguindo entender o que eu quero explicar. Se não estiver claro, por favor, falem aqui. Mas o que eu quero explicar é o seguinte: se você tem um nível de pacientes aqui, esses amigos de pacientes vão sempre se comunicar entre eles aqui. E se você quer elevar o valor da sua consulta, vai ser difícil você elevar, porque você vai ter que construir toda uma nova clientela, tá? Se você já começa com uma clientela particular com um valor um pouco mais alto, por mais que demore mais para você fazer num primeiro momento essa clientela, mas quando ela se solidificar, sempre vai ser esses mesmos amigos dessas pacientes aqui. E aí, se você quiser subir de patamar, sempre vai ser um pouquinho mais difícil, porque você estava praticamente criando uma nova clientela. É impossível você mudar de patamar? Não, não é impossível, só é mais trabalhoso, mas não é impossível, pelo contrário, tá? É exatamente isso que a gente também busca aqui no canal. É que você, muitas vezes, saia do plano de saúde para que você vá para as consultas particulares, para que você tenha um maior valor agregado, ou até mesmo que você aumente os valores das suas consultas. E, quiçá, dependendo do público que você atinge hoje, até que você mude de público ou de patamar de público. Mas que é mais difícil, sim, né? Que é mais demorado, acaba acontecendo, como até a Ana colocou aqui. É um pouco mais demorado no início, às vezes você atingiu um público mais alto nível. E aí a Ana colocou, por que mais demorado? Eu imagino que seja uma pergunta, né, Ana? Eu vou te explicar o porquê. Quando você está em início de carreira, o que a maioria das pessoas pensa? Quando você está iniciando uma carreira, quando você acaba de chegar numa cidade, por exemplo, ou quando você realmente acaba de sair de uma residência, é mais comum, pelo fato de você não ser conhecido no mercado, você cobrar valores mais baixos para que você seja, então, mais conhecido e rapidamente mais divulgado. Isso é o que pensa a maioria das pessoas, tá? Se você já chega sem nenhuma bagagem, digamos assim, né? Sem nenhuma know-how, não tem ninguém que te indique ainda, se não tem ainda pessoas que conhecem o teu trabalho, você já chega com um valor muito alto de mercado, por isso que eu disse que no início talvez seja essa escalada um pouco mais demorada, porque você vai ter que criar toda uma autoridade maior para que você realmente consiga cobrar um valor diferenciado no mercado. Então essa escalada ela pode ser um pouco mais longa, mas não que ela seja impossível. Pelo contrário, é isso que eu prego, é isso que eu acho o mais correto. É melhor que você, de repente, demore um pouquinho, se for o caso, para alavancar, mas que quando você alavanque, já alavanque com o público que você deseja no final trabalhar,
tá? Se eu quero me posicionar com o público classe A, não dá para começar trabalhando com o público classe C. Pelo menos não no meu consultório principal. Se você quiser ter um outro emprego ou algum plantão que no primeiro momento banque o seu consultório principal, que é o seu desejo de futuro, que é a sua visão de futuro lá na frente, até que você atinja uma estabilização, né, financeira para você manter o seu consultório e você ter pacientes que você desejou desde o início, né, o público de pacientes que você desejou desde o início, ok, mas caso você não tenha isso, não é legal você começar desde o início fazendo públicos diferentes, porque não vai dar certo, não vai colar. A comunicação com um público é completamente diferente com a comunicação com outro público, tá? Ficou claro, gente? Eu não sei se vocês conseguiram realmente compreender isso. O que eu quero dizer é exatamente isso. A comunicação, ela é diferente. E tudo que você passa, tudo que você comunica, seja nas suas redes sociais, seja na sua página de internet, seja na fachada da sua clínica, seja como você se posiciona no meio social em que você vive, tudo isso comunica alguma coisa. Tudo isso comunica quem você é, tudo isso comunica o público que você atinge, né? Tudo isso comunica o público que você acaba lidando. Então, é dessa forma que as pessoas acabam chegando até você. E o que é interessante, como que a gente recomenda que isso funcione, ainda falando de públicos relacionados a financeiro, né? Alguns artigos de marketing, alguns artigos relacionados à gestão mostram o seguinte: se você quer atingir determinado público, independente de qual ele seja uma classe C, classe B, classe A ou AAA, você tem que se comunicar em torno de 20, como eu falo, comunicação visual, tá? A forma como você se veste, a forma como você se maquia, a forma com que você usa joias ou não usa, enfim, a forma como você trabalha a sua imagem pessoal. Então, a sua imagem pessoal, que vai passar também uma imagem de valor ou não para o paciente, né? Ela tem que ser em torno de 20% apenas acima daquele público que você quer atingir. Como assim 20%, Janete? Nem você pode estar abaixo. Então, por exemplo, se você quer atingir um público de alto ticket e você se veste mal, você chega no consultório maltrapilho, você não se preocupa com o seu cabelo, com a sua maquiagem, com as suas unhas, com o seu, enfim, com a sua vestimenta, tá com o jaleco sujo, amassado, você não vai conseguir atingir esse público de alto ticket. Concordam comigo? Não tem como você atingir um público de alto ticket. Por quê? Porque esse público é um público altamente detalhista. É um público que está acostumado com detalhes, acostumados com pequenas coisas, acostumados com as situações que mostram as pequenas diferenças, né? Então eles analisam tudo. E às vezes não é um analisar crítico, é um analisar comum para eles. Para esse público, ele já é realmente, como a Ana falou, exatamente, Ana, é um público já extremamente observador. E às vezes não é um observador crítico, que é tão comum você frequentar bons locais, bons restaurantes, bons hotéis, boas lojas, que quando você chega num consultório médico, você não espera nada menos do que isso, né? Então, quando você atinge um público de alto ticket, você tem que se vestir pelo menos 20% acima do que eles se vestem. Da mesma forma, se você atinge um público de classe média, você também tem que se vestir em torno de 20% do que eles se vestem, ou do que eles usam, né? O seu ambiente tem que estar em torno de 20% acima daquilo que eles estão acostumados. Por quê? Para que se gere uma inspiração. Porque se você se veste igual, se você está no mesmo nível, no mesmo patamar, você não gera inspiração, você gera uma igualdade. E o que os colegas de marketing dizem é que exatamente a ideia é que ele te veja como uma pessoa diferenciada, que eles te vejam como uma pessoa que é uma inspiração para eles, que eles te vejam como uma pessoa que está um patamar acima. Se você está acima demais do público que você quer atingir, se você trabalha com um público que é mais popular, e você vai extremamente arrumada, extremamente maquiada, com aquele sapato altão, com aquela roupa extravagante, não extravagante, digamos elegante, muito elegante para aquele ambiente, o que vai acontecer? Você vai se distanciar muito deste público e você vai se tornar inatingível. E aí você não conecta com esse paciente.
Então, não existe nada de errado em você trabalhar com público A, B ou C. Você pode escolher qualquer público desde que você saiba exatamente com quem você está comunicando. Porque às vezes as pessoas têm clínicas populares e dizem: ah, mas a minha clínica popular não rende como muitas outras por aí. Depende do que você está comunicando também, né? Tem a ver com a qualidade da clínica, claro, mas também tem a ver do que você comunica, tá? Então, às vezes, por mais que você tenha uma consulta, que não seja uma consulta muito cara, que seja uma consulta social, mas se você está extremamente distante daquele público, se você não tem uma conexão com esse público, você também não vai ter um sucesso dentro desse público. E o contrário em relação ao público de alto ticket também. Se você quer trabalhar com público de alto ticket e você se veste abaixo deles, você não conecta com esse público. Se você veste igual, né, se você passa uma imagem igual, você vai parecer igual a eles e não gera nenhum tipo de inspiração ou de admiração. E o ideal é que você realmente gere essa admiração e essa inspiração para esse público, né? E a outra coisa que a gente acaba vendo muito também, que acontece quando a gente quer escolher um público, é como a gente mostra os nossos serviços para o nosso consultório desse paciente. Eu ouvi uma vez uma frase de uma colega médica que trabalha com tricologia. Ela disse assim: ah, Janete, mas o que eu menos quero no meu consultório é que meu paciente fique muito tempo dentro do consultório. Eu quero mais é que resolva o problema dele e que ele passe para o próximo. E hoje, gente, e eu fiquei pensando aqui comigo, eu digo, gente, como as pessoas não têm mente empreendedora. Eu não sei se vocês já viram, mas estão se criando aí várias clínicas que são spas de cabelo, né? Que não são cabeleireiros especificamente, são pessoas treinadas para trabalhar com a área de tricologia capilar, mas que não são médicos, né? Que trabalham com a parte de restauração capilar, de crescimento capilar e que não são necessariamente médicos, são clínicas, são spas de cabelo. E essas clínicas de beleza, essas clínicas de spa, exatamente o que elas fazem é trazer um valor tão agregado para esse paciente, onde eles ficam horas ali naquele local, recebendo massagem no cabelo, recebendo ali enfim, os produtos no cabelo, né, a lavagem, não sei o que, nananã, de coisas que vão realmente fazer com que o paciente se sinta acariciado, que o paciente se sinta acolhido, que o paciente se sinta ali fazendo parte daquele ambiente. E é exatamente isso que muitas pessoas procuram, né, uma sessão de relaxamento. E me causou estranheza uma pessoa que tem um espaço bonito, tem um espaço legal, tem todo um conhecimento médico para fazer isso e dizer que não quer que os pacientes fiquem muito tempo ali dentro. Isso também já ouvi de um cirurgião plástico, quando ele diz assim: o que eu mais quero é que o meu paciente que eu opere, que ele vá embora, que ele não volte mais. E isso é muito comum, de vários colegas, né? Os cirurgiões, eles têm muito essa cabeça de não querer que o paciente volte, que eles querem cada vez conquistar mais novos pacientes. Então, isso é uma coisa que os médicos erram muito. Quanto mais a gente conseguir uma recorrência de pacientes, quanto mais a gente conseguir que os pacientes fiquem mais tempo no nosso consultório, quanto mais produtos a gente tiver para que eles possam consumir ali dentro, né, produtos diversos, serviços diversos, né? Então, olha só, quem trabalha com tricologia poderia muito bem ter um spa desse de cabelo, né? Quem trabalha com a parte de estética pode também ter uma clínica de estética agregada, enfim. Então, as pessoas, elas acabam não... Mostra a live de ontem para eles, Pois é, né? Então, essas pessoas, elas estão realmente desconectadas do que é o marketing, de como elas podem crescer, de como elas podem utilizar todo o seu conhecimento médico para agregar valor para aquilo que o paciente deseja. Se não fossem assim, esses spas, essas clínicas que estão surgindo cada vez mais, essas clínicas de cabelo não estavam lotadas de pacientes e com um valor agregado altíssimo, né? São tratamentos de R$1.000, R$2.000, R$3.000, uma sessão dessa. E é caro, eu acho uma sessão cara para um procedimento que você, teoricamente, não é uma pessoa que tem uma parte técnica por trás tão forte quanto um médico para poder realmente saber se isso validar isso aí ou não, né? Então, assim, o que eu vejo muito esses médicos errando hoje é exatamente isso, né? Como eu falei, primeiro é o posicionamento da marca, né? Será que ele está se posicionando, se conectando com o público correto? Será que ele não pode fazer um diferencial na carreira dele? Como eu expliquei um pouco antes,
de repente fazer um diferencial, de fazer públicos separados, onde eu vou apenas atender. Esses dias eu vi um anúncio muito legal de uma colega ginecologista, onde ela está se mostrando, né, para a população, se mostrando para a mídia dela, onde ela vai simplesmente fazer uma consulta mais direcionada para jovens. Então ela se intitulou uma ginecologista de meninas jovens, e olha que coisa maravilhosa. Qual que é a mãe que não tem uma filha mulher que está entrando na puberdade que fosse específica para meninas que estão entrando na puberdade, né? Então ela está se posicionando de uma forma muito sábia, muito inteligente. Não que todos os ginecologistas não façam isso, né? A grande maioria faz, né? Para não dizer quase todos, eu acredito que fazem, desde parte infantil, como adolescente, como adulto e até mesmo pessoas mais idosas, né? Que são as pessoas de menopausa. Mas o fato é que a forma como ela posicionou a marca dela, como sendo uma pessoa que está apta para cuidar de meninas que estão entrando na puberdade, e com todas as nuances que essa fase exige e com todas as necessidades que essa fase exige. Então, eu mesmo como mãe fiquei pensando, poxa, legal, quando a minha filha entrar, né, na puberdade, de repente a gente pode marcar uma consulta com essa doutora. E olha como é legal como você, quando tem uma grande ideia, pode conectar com um público completamente diferente e diferenciado, e que você pode pensar dessa forma, né? Muito bem. Então, gente, hoje é isso. Nosso papo era rapidinho hoje. Não vou me demorar muito nessa live de hoje, mas eu queria dar um recadinho aqui para vocês. A partir de amanhã, a gente vai ter uma novidade aqui no nosso canal. A gente vai conversar com alguns médicos que servirão de inspiração pra gente. São alguns médicos que têm uma carreira de sucesso, e esses médicos vão conversar com a gente sobre como foi sua carreira, quais foram as dificuldades que eles tiveram, quais foram os problemas e os percalços que eles tiveram ao longo da vida e como eles conseguiram atingir esse sucesso que hoje eles têm. A nossa série O Sucesso Deixa Rastros. E amanhã vai ser a doutora Daniele, a gente vai ter o prazer de entrevistá-la aqui, vai ser muito legal. É uma pessoa que tem um sucesso muito grande dentro da cirurgia plástica, uma médica nova, que chegou até mesmo a ter um canal de televisão, um programa, né, na televisão. Então vai ser uma conversa, um bate-papo muito gostoso, além de ser um doce de pessoa. Então eu aguardo vocês amanhã às 21 horas, mas vai ter a nossa live das 18h45 de qualquer forma, tá bom? Então eu aguardo vocês amanhã. É a doutora Dânia daí de Natal, exatamente, Ana. Vai ser com ela mesmo. Eu aguardo vocês amanhã. Fiquem com Deus, tá?